Diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus. Eles relataram tudo quanto tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos e a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que, passando pelo campo, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-os de grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que o distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações, fala com a tua igreja, pois precisamos ouvir a tua voz. Precisamos de que o Senhor nos abençoe e ministre aos nossos corações uma palavra poderosa. Para a glória do teu nome, nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, uma das coisas que mais chamou atenção e me chama atenção nesse texto é que Jesus não se preocupou simplesmente em ministrar a palavra para alguém. O texto diz que Jesus olha aquela multidão. Era um tempo que Jesus tirou para descansar junto com os discípulos. A Bíblia diz que eles estavam o dia inteiro ministrando, ensinando, curando pessoas. Jesus mais os seus apóstolos, os seus discípulos que estavam com ele. Só que chegou um tempo que Jesus falou: vamos para um lugar deserto. Vamos nos refugiar, vamos para algum lugar que possamos descansar o nosso corpo. E Jesus tenta despistar a multidão. Vamos atravessar, e só que as pessoas necessitadas, as pessoas precisando de ajuda, reconheceram os discípulos que eles tinham uma característica própria deles. Jesus tinha a sua própria característica, os discípulos se vestiam igual a ele. E eles reconhecem de longe aquele grupo de discípulos indo para outra banda do lago, do rio.
E eles imediatamente começam a avisar um ao outro, eles foram para o outro lado e vamos atrás deles. E diz o texto aqui de Marcos que eles correm a pé, vão correndo e avisando de aldeias em aldeias. E em grupos, falando assim, Jesus foi para o outro lado com os discípulos, vamos até eles. E quando, no cansaço talvez físico, não era um barco a motor, Jesus custou chegar do outro lado. E quando Jesus chega, para a surpresa dele e dos discípulos, já tinha uma multidão de pessoas esperando eles do outro lado. O que Jesus fez? Ensinou a palavra. E começou a pregar a palavra de Deus e curar as pessoas, ensinando o caminho da salvação, vidas sendo abençoadas. E de repente Jesus é abordado por 2 discípulos. Lucas relata que era André e Tiago. E chegam até Jesus e falam assim: Senhor, vamos despedir essa multidão, porque até eles retornarem a pé para a cidade, eles estão no deserto. Alguns podem padecer no caminho de fome, fraqueza, ou pode acontecer alguma coisa com algum deles, até porque tinham crianças lá presentes. Quando a Bíblia relata 5.000 homens, é porque a Bíblia não conta mulheres e crianças. E Jesus olha para aqueles 2 discípulos e fala assim para eles: quanto nós temos de dinheiro para alimentar essa multidão? Ele falou assim: 200 denários, isso não é nada. Ou 200 dinheiro, outra versão de 200 dinheiros. Um denário é uma diária de um trabalhador. 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, é uma multidão muito grande. Se nós formos somar, vai dar aqui, no mínimo, o povo não tinha televisão nem internet, mas 20.000 pessoas por baixo. Se tinha 5.000 homens, vocês podem calcular aí de 20 a 25.000 pessoas. Era uma multidão, pode botar até 30.000 sem forçar o texto. E aí Jesus olha e fala assim: dá vocês a ele de comer. Nossa, parece piada, parece brincadeira. 200 denários é o único dinheiro que nós temos em caixa. Percorre além do dinheiro, no meio da multidão, e vê o que você mais pode achar. Ou seja, o que Jesus estava tentando falar para os discípulos? Alimenta eles. Faça a sua parte. Porque eu já fiz a minha. E vou continuar fazendo. Há momentos na nossa vida que as nossas decisões, as nossas atitudes têm que ser tomadas por nós. E às vezes nós queremos que alguém tome, ou Deus decida por mim aquilo que é para mim decidir, meu irmão. Aquilo que é para você decidir, é você que vai fazer. Deus não vai fazer por você aquilo que você que tem que fazer. E a responsabilidade de abençoar, de ser um discípulo de Jesus, de ser um servo, é fazer o quê? O que o mestre faz. E Jesus já estava tentando ensinar os discípulos isso. Porque nós muitas das vezes nos vestimos de religiosidade, achamos que temos amor, mas só de lábios. Porque se eu amo meu irmão, eu me compadeço. E quem é meu irmão? Quem é? É o próximo. E quem é o próximo? É qualquer um. É aquele que chega necessitado, é aquele que chega precisando de ajuda. Ah, pastor, e se
Se eu não tiver, meu irmão, você não está vivendo o evangelho. Por quê? Compaixão é uma forma de amor que é despertada dentro de nós quando nós somos confrontados por aqueles que sofrem. Não adianta eu dizer que eu vivo compaixão se eu não tenho compaixão de ninguém. E eu não tenho compaixão porque eu sou melhor e porque eu sou bonzinho, não. É porque Deus te coloca bom no nosso coração. Porque o nosso amor é mentiroso, é falso. Mas o amor de Deus, Paulo diz, ele nos constrange, ele é poderoso. Ele muda a nossa história. É o amor de Deus que faz isso na nossa vida, irmãos. É o amor ágape. E compaixão é o quê? Sentir a dor de outrem. Foi o que Jesus olhou para aquela multidão. E uma das coisas que mexeu com o coração do Eterno, de Jesus, foi que ele olhou e ele viu que eles estavam como ovelhas que não tinham pastor. Ou seja, perdidos. Ovelha sem pastor não sobrevive. Olha para o teu irmão e fala, ovelha sem pastor não sobrevive. Morre! É uma presa fácil. Falando de ovelha mesmo. Por isso nós somos considerados ovelha. Quando você vê um crente que diz qual igreja você é, irmão, eu sou da igreja de Cristo em Casa. Então, não é de nada, irmão. Quando você olha para o irmão e fala assim, irmão, qual igreja você é? Eu sou o que vai pelas igrejas. Então ele é da igreja do Francisco Silva. Toda ovelha, ela necessita de um pastor. Toda ovelha. A ovelha é um animal que não vive sozinho. Ela não atende comando de outra voz. Ela se perde, ela vira uma presa muito fácil de lobos, de animais ferozes, se ela não tiver no rebanho. Ovelha solitária pode acreditar que ela não vai conseguir chegar no rebanho se o pastor não for atrás. E a nossa missão de amar e compadecer-se do próximo, ela não é só individual, eu gosto de quem gosta de mim. Eu tenho que amar coletivamente. Porque amar quem dá sempre um sorriso bonito para mim, é show, irmão. Chego na igreja, olho para a Michelle e ela, pastorzão. Aí me dá um abraço, perfume da Natura, cheiroso. Eu vou dizer sempre que amo. Gosto muito de Michelle. Tem outros irmãos. Tem o Rocian também, que usa perfume da Natura. Ele usava Avon, agora ele está usando da Natura. Estou ensinando ele a... E aí sempre eu me relacionar, é fácil dizer que gosto do Rocian. É fácil olhar para o Wagner e dizer, Wagner, eu gosto de você porque eu vi o Wagner pequenininho. E onde encontrar, eu vou abraçar ele vai me abraçar, e pastorzão, estamos juntos, e estamos juntos mesmo. Mas e o João, que eu não conheço, e o Manuel, e o Elias, e a Maria, que eu não consigo me relacionar, porque eu não sei quem é ela. E compaixão, ela é coletiva. Sentir a dor de outrem. Quem é esse outro? É aquele que chegar precisando de ajuda. E eu tenho a capacidade de estender a mão. E Jesus olha com aquele olhar de misericórdia. E ele olha e fala assim, essa multidão está perdida. Essa multidão precisa ser pastoreada. Essa multidão precisa de um abraço, de ouvir uma palavra. Irmãos, como é bom você ter amigos. Como é bom você
precisar de alguém que na hora que você está passando um momento mais difícil da tua vida, alguém liga para você e fala assim: meu irmão, nós estamos juntos. Mesmo que não seja palavras bonitas, basta dizer: eu estou contigo. Quantas vezes um aperto de mão é tão importante, é mais importante do que 1000 palavras. Quantas vezes um abraço pode mudar a história de uma pessoa. E às vezes nós fazemos acepção de pessoas, porque às vezes o cara está maltrapilho. Tem um camarada ali em Novo México que ele... Esse dia eu passei lá e me deu saudade dele, irmãos. Manelli. Ele é um alcoólatra. Tem uma barraca em frente à igreja. Mas sempre quando eu passava a pé ali, eu dou um abraço nele. Eu passei esse dia, eu fiquei olhando, cacei ele, saí do carro, fui lá, dei um abraço nele. E ele falou: caramba, pastor, o senhor é meu pastor, o senhor não é genérico não, o senhor não é do Paraguai não, o senhor é original. Pô, veio aqui só, eu falei: não, vim aqui te dar um abraço, cara. Ele não está na igreja, mas eu conheço ele há muitos anos. Mas constantemente ele chega na igreja, às vezes alcoolizado, e eu falava com os obreiros: só trata dele bem. Às vezes ele chegava com a camisa do Flamengo, a única coisa que estragava era isso. Chegava com a camisa do Flamengo lá, o Flamengo perdia, ele chegava lá bêbado, e às vezes dava mais glória do que os irmãos durante o culto. Atrapalhava um pouco a mensagem. Mas eu falava assim: tenha carinho com ele, porque quando nós fazíamos almoço na igreja, ele era o primeiro a comprar. Ele comprava 6, 7 quentinhas. E ele falava: é para abençoar a igreja. Ele saía distribuindo quentinha para os outros bêbados todos lá. E abençoava o reino de Deus. Às vezes quando tinha, falou: pastor, estou aí, chegava com uma mala de refrigerante e abençoava a igreja. Mas por quê? Porque um abraço. Um dia eu abracei ele, sem tomar banho já há alguns dias, que ele mesmo dorme por cima daquela mesa de sinuca, às vezes fica ali e amanhece ali deitado naquela mesa de sinuca. Nem tem casa, a casa dele é a própria barraca. Mas tem casa não, tem? É não, né? É a barraca mesmo. É a barraca. Ele dorme por lá, amanhecia ali e tal, às vezes estava muito chapado, dormia em cima da mesa de sinuca, e acordava, e às vezes de manhã. E quantas vezes um abraço me fez mudar a história daquele cara em Concepção ao que o pastor é. E às vezes nós olhamos: pô, o cara está fedendo pra caramba. Aí eu fico olhando como Jesus olharia ele. Ele é o próximo. Ele é alguém que precisa de que eu ganhe ele para Jesus. E Jesus olha para aquela multidão e joga a responsabilidade para os discípulos: dá vocês a ele de comer, alimenta eles. Eu fico olhando uma multidão de pessoas que estão aí fora. Nós botamos a nossa melhor roupa, tomamos um banho, nos barbeamos, colocamos um perfume, passamos. Estar aqui perto de vocês é bom. Estar na comunhão dos irmãos, abraçar cada um de vocês é maravilhoso. Mas há pessoas precisando ser abraçadas aí fora. Ah, pastor, ninguém vem para a igreja. É uma concepção errada, irmãos. Não vem para a igreja porque não quer, porque hoje tem, o evangelho está sendo pregado em tudo quanto é canto. Você tem palavra de Deus. Antigamente a gente tinha uma história, uma concepção de que o evangelho, Jesus não voltava porque o evangelho tinha que ser pregado aos 4 cantos da terra, e enquanto isso não fosse pregado, Jesus não voltava. Hoje o evangelho já chegou em tudo quanto é lugar. Mas ainda existem pessoas que precisam de um abraço, de ouvir uma palavra, pessoas que precisam de mim, de você,
E essas pessoas não estão tão longe, talvez estão pertinho. Quem não tem um amigo, não conhece alguém, um conhecido, que está com o filho nas drogas, a filha está perdida, uma pessoa me procurou e pediu ajuda, a filha estava presa, e ela tomando conta do netinho, falou: pastor, me ajuda porque eu não estou aguentando. Minha filha está onde? Sua filha está onde? Está lá em Bangu. Bangu 2, sei lá. Lá em Bangu, complexo daquele lá de Bangu. Eu falei: o que houve? Ela falou: relacionamentos errados, se juntou com o camarada aí e foi presa, tráfico de drogas, formação de quadrilha, opção de coisa, pegou 20 e poucos anos. E eu fiquei olhando aquela mãe desesperada, falei: caramba, cuidando da netinha, uma menina que não vai ver a mãe. Falei: quantas pessoas estão sofrendo ao nosso lado? Eu não esperava nem que ela fosse falar aquilo comigo, eu esperava ver outra coisa. E Deus é bom, irmãos. Olha para o teu irmão e diga: Deus é bom, irmão. Aleluia. E Jesus olha para essa multidão. E ele diz: essa multidão precisa de um pastor, precisa de ser acolhida. E ele passa a responsabilidade para quem? Para os discípulos. Porque me compadecer de quem eu me relaciono é fácil, irmão. E Jesus ensina os discípulos a amar a todos. Jesus ensina os discípulos a amar a multidão. Quando ele diz: dai vocês a ele de comer, a eles. E os discípulos interrogam Jesus e falam: Senhor, o que nós temos não dá nem para um terço dessa multidão, nem um grupinho. Jesus vai assim: fala, procura. Ou seja, Jesus fala assim: faça a sua parte. Sabe o que Jesus quer que você venhamos a fazer? A nossa parte. Porque falar é fácil, irmãos. Fazer é complicado. Dizer que amo é fácil. Agora, viver este evangelho de verdade como Jesus viveu, se Jesus sentia a dor do próximo, de estar pregando aqui sobre aquele paralítico do tanque de Betesda. Jesus vai ali simplesmente, exclusivamente para curar aquele paralítico, porque ele via a necessidade daquele paralítico. Aquele paralítico foi para o tanque de Betesda, mas ele não estava mais focado no tanque, ele estava afastado, ele perdendo as esperanças. E Jesus se compadece dele, vai lá, uma multidão de pessoas ali enfermas, mancos, cegos, paralíticos, doentes. Jesus vai lá exclusivamente, cura ele, ele se levanta, toma a sua cama, parte dali e ninguém vê. Por que ninguém viu? Porque estava cada um preocupado com sua enfermidade, irmão. Cada um que estava ali perto do tanque de Betesda estava preocupado, olhando para ver a hora que esse anjo bendito ia aparecer e mover as águas, e quem pulasse primeiro seria curado. E às vezes nós estamos dentro da igreja, estamos preocupados só com a nossa vida e não nos preocupamos com o nosso irmão. Isso quando a nossa preocupação não tem motivação errada. Use o que você tem para a glória de Deus, meu irmão. Olhe para o lado e você vai ver que alguém que de repente está perto de você precisa de uma palavra amiga.
precisa de que você use de misericórdia. Oh, aleluia. Jesus sentiu a dor daquela gente, daquelas pessoas. Jesus sentiu a necessidade deles e viu eles estão perdidos. Quantas pessoas estão perdidas? Precisando de que eu e você nos levantemos e tomemos uma atitude de coragem. André e Tiago questionam: Senhor, 200 dinheiro não é o suficiente para comprar comida, 200 denários não dava. Só que Jesus, irmãos, Ele não dispensa ninguém de mãos vazias. Ele sempre tem uma bênção e uma vitória para mim e para você. Aleluia. Assim como Jesus olha para aquele paralítico e Jesus vai lá e cura ele exclusivamente. Quando Bartimeu grita no meio de uma multidão de mendigos doentes, um grupo de pedintes: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, um homem cego de nascença. Jesus olha e fala assim para os discípulos: chama ele, porque alguém já tinha falado para ele: para de gritar, você está incomodando o mestre. Tem muita gente para Jesus cuidar, meu amigo. Quantas vozes negativas às vezes chegam para nós, mas não chega uma voz para dizer: meu irmão, estou contigo. É mais fácil nós recebermos notícias ruins do que notícias boas. É ou não é? Verdade ou mentira? Toda notícia, às vezes, que tem no zap são coisas ruins. Ou engraçado. Ou é coisa para você rir, ou é para você chorar. De 30 mensagens que chega uma que preste para levantar você. O resto é só coisa para você achar engraçado e você rir, ou são coisas que vão fazer você saber de coisas que não é nem para você estar sabendo, que não vão acrescentar nada na tua vida, que não vai te fazer crescer em nada. E quando aqueles discípulos entendem, porque quando eu entendo o chamado de Jesus, eu obedeço. E eles obedecem. Eles questionam primeiro: Senhor, 200 dinheiro não dá. É pouco. Mas Jesus fala para eles: nós vamos alimentar essa multidão. Bota em grupo de 100 e de 50. Bota eles sentados sobre a relva. E Jesus começa a ministrar a palavra para aquela multidão. Pois a Bíblia diz que ele abençoa o pão. Ele ergue. E alimenta toda aquela multidão. Todos são alimentados. Onde tem a presença de Jesus, tem a garantia de alimento para você, meu irmão. Aleluia. Pastor, mas aonde eu encontro esse alimento? Eu preciso. Jesus está aqui nessa noite, meu. Aleluia. Você sente a presença dele aí no teu coração? Oh, aleluia. E talvez você entrou hoje aqui precisando de uma resposta, de um milagre de Deus. E muitas vezes nós saímos dos nossos lares, chegamos até a igreja e queremos que Deus faça algo que venha mexer com a nossa emoção. E às vezes Deus está curando pessoas aqui nesta noite, aleluia.
restaurando a sua vida, a minha vida. Talvez há feridas na sua alma que só Deus sabe como você entrou hoje aqui, meu irmão. Só Deus sabe como você chegou aqui hoje, minha irmã, mas o Eterno conhece você por dentro e por fora. E você pode sair daqui hoje renovado e curado para a glória do Senhor. Oh, aleluia. Às vezes queremos campanha que é para motivar a nossa fé. Você não precisa de nada para motivar a sua fé. Você tem que crer que o Jesus que você serve, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Amém? Aleluia. Mas pastor, a Bíblia diz que sem fé é impossível. Claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso acreditar nesse Deus que eu prego, nesse Deus que eu vivo, nesse Deus que eu sirvo. E Jesus ensina aos discípulos aqui, dá a eles. O que você tem dado para a pessoa que está lá no seu trabalho? Ou você tem compartilhado com ele de coisas que não vão edificar em nada? O que você tem dado para sua amiga lá na escola? Lá na faculdade? Ou ela tem te arrastado e você está indo por caminhos errados? Cuidado, meu irmão. Você é escolhido do Senhor, você tem a marca de Cristo. E aonde eu estiver, o brilho do Senhor tem que estar sobre a minha vida. As pessoas têm que olhar em mim e ver que em mim tem a luz do mundo e o sal da terra. Pastor, mas está muito difícil hoje ser crente. Está difícil tudo, irmãos. Tudo está difícil. Mas eu não posso deixar de pregar um evangelho. Esse dia eu estava lendo um livro sobre Mahatma Gandhi e ele relatava, fazia um comentário acerca, um autor que escreveu esse livro fez um comentário acerca de uma das visitas que Gandhi fez à rainha da Inglaterra. Foi a primeira vez que Gandhi saiu da Índia, ainda não era conhecido mundialmente, e foi até Londres buscar ajuda, recursos. E Gandhi chega em Londres fora de hora para tentar falar com a rainha. E ele chega num horário e num dia frio, à noite, com aqueles trajes indianos, aquela roupa que ele usava que era bem típica de um indiano, de cor morena. Não era o cara bonitinho, Gandhi era feinha beça. Era o cara inteligente pra caramba. Filósofo, um cara pensador que conseguiu revolucionar a Índia. E diz esse comentarista que Gandhi, numa noite fria, ele entra numa igreja evangélica baptista, no centro de Londres, uma grande igreja. E ele entra nessa igreja, ele pede, assiste o culto, senta. Ninguém conhecia Gandhi, ninguém conhecia. E ele senta no último banco e assiste o louvor e assiste o sermão. E quando acaba o culto, ele duro, sem dinheiro, sem nada, ele vai até um diácono e um obreiro está na porta e fala assim: eu posso falar com o pastor?
E alguém falou assim, não, o pastor não pode te atender, meu amigo. Muita gente, o pastor só atende com hora marcada. Mas eu queria falar com ele, poderia ter uma palavra. Ele falou, não dá, pois aqui o pastor só atende com hora marcada. Aí ele olhou, você pode me ajudar? Aí eu, se tiver ao meu alcance. Aí ele falou, eu preciso de um lugar para dormir. Está muito frio, eu não tenho dinheiro. Eu vim da Índia e vim falar com a rainha da Inglaterra. Os caras olharam para a cara dele e riram. Aquele olharzinho assim, esse cara vai falar com a rainha. Vai ser expulso de lá, pela guarda real. E ele ainda não era o grande conhecido no mundo todo, mas já estava se tornando conhecido. Alguns líderes políticos já conheciam ele. E aquele obreiro simplesmente falou assim, rapaz, na igreja ninguém pode dormir, não tem como hospedar você aqui na igreja. Não, eu fico aqui dentro mesmo, e amanhã de manhã você me arruma um lugar para dormir. Ele falou, não tem como te ajudar, infelizmente, meu amigo, eu dou aquele tapinha nas costas, como que você mete o pé, porque senão a gente dá um sacode, em nome de Jesus, vai embora. E Gandhi foi, e dormiu na rua aquela noite. No outro dia, ele teve um encontro com a rainha. Eu fico imaginando, já pensou se esse pastor, se esse obreiro soubesse quem era Gandhi e quem seria Gandhi? E esse Gandhi se convertesse ao Evangelho? Já pensou a Índia, que é um país imenso, esse cara pregando o Evangelho e ganhando milhares de almas para Jesus, meu irmão? E eu fiquei refletindo nisso quando eu lia algumas histórias acerca de Gandhi. E eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, que oportunidade esses caras perderam, simplesmente porque não tiveram compaixão. Que era uma igreja rica, era uma igreja abastada de pessoas de porte, no centro de Londres. Alguém poderia pegar, me estender a mão, eu pago um hotel para você ficar, meu camarada, uma pensão, ou vamos para minha casa. Às vezes o preconceito da cor, da pele, do jeito de se vestir. E aí Gandhi deixou uma frase, que eu guardo essa frase. Ele falou, admiro o Cristo, mas não admiro o cristianismo. Porque o Cristo, ele se deu pelo seu ideal. Coisas que os cristãos não fazem. Admiro o Cristo, não os cristãos. Essa frase de Gandhi você vai ler em qualquer livro dele, qualquer biografia dele. Eu admiro o Cristo, não admiro os cristãos. Porque um dia ele foi chotado de uma igreja evangélica. E quantas vezes a gente deixa de falar de Jesus para alguém que precisa? Por preconceito nosso. E falamos de compaixão. Normalmente compaixão produz uma ação que vai aliviar o que? O sofrimento de alguém. Então, quando eu uso de compaixão, eu abençoo a vida de outro. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus sentiu quando olhou aquela multidão.
Jesus sentiu a dor daquelas pessoas. Jesus, quando olhou para mim e para você um dia, Ele sentiu a minha e a sua dor. Por isso nós estamos aqui, porque foi Ele que nos escolheu. Amém? Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos separou um dia para servirmos a Ele. E se somos seus servos, somos seus discípulos, se somos seus discípulos, temos que amar como Jesus amou. Por isso que o apóstolo Paulo, por algumas vezes ele fala a duas igrejas, a igreja de Filipos, que era uma igreja que ele amava, que era uma igreja tremenda, ele falou: sede imitadores de Cristo. Tente imitar. Aos Coríntios ele fala: sede, pois, meus irmãos, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Era uma igreja mais rebelde, uma igreja mais problemática. E ele tenta passar essa mensagem: ser igual a Jesus nunca vamos ser, mas vamos tentar imitar a Ele. Pelo menos em algumas coisas. Era essa mensagem que Jesus estava tentando passar para os discípulos aqui, quando ele vê aquela multidão. E os discípulos falam assim: Senhor, despede, porque nós vamos ficar na onça. Jesus fala assim: dá a ele vocês, dai a eles de comer. Dai vós a eles de comer. Não temos, Senhor, é muito grande a multidão. Pelo menos tenta. Reúne eles. Os discípulos poderiam achar que Jesus estava louco. Chega até Jesus com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus olha e se compadece. A compaixão de Jesus em relação àquela multidão, ela é explicada quando Jesus olha e diz que Ele vê aquelas pessoas como ovelhas que estavam sem pastoreio. Ou seja, Jesus está falando: se eu despedir eles da forma que eles estão aqui, eles vão morrer. Eles precisam sair daqui não só com pão, mas com mais palavra. Aleluia. Eles precisam sair daqui conhecendo um Jesus que não apenas prega de lábios, mas vive aquilo que prega. E Jesus pregava compaixão e vivia compaixão. Tanto que Ele se deu por mim e por você. Por isso que nós o adoramos. Aleluia. Por isso que nessa noite, meu irmão, você pode sair daqui curado de uma enfermidade. Porque Jesus sabe como você entrou aqui nesse lugar. Talvez eu não saiba nem o teu nome, mas Jesus conhece você por dentro e por fora. Ele é aquele que sonda os nossos corações. É aquele que olha, não como o homem olha, mas com um olhar diferente. Um olhar de misericórdia. E as misericórdias do Senhor, elas são infinitas. Foi por essa misericórdia e por essa graça que Ele me alcançou e alcançou você. Amém? Fique de pé, amados, em nome de Jesus.